Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu fazer, o teu falar. Deus é bom, Deus é fiel e Ele cuida de nós. Vou começar esse dia de hoje, esse vídeo, te pedindo para, se gostar, dá o seu like. Se gostar e achar que essa palavra serve ou vai ajudar a vida de alguém, compartilhe, para que a palavra do Senhor possa estar chegando aos ouvidos daqueles que precisam e que necessitam. Esse é o meu desejo para o dia de hoje, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E falar com você sobre o amor desse Jesus maravilhoso, desse Senhor, desse Deus tremendo, desse Deus que pode todas as coisas, que através dele e nele tudo é possível. No seu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Filho do Deus vivo, o servo, o Senhor nosso, aquele que tem o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque são feitos pelas suas mãos, pertencem a ele, para ele foram criados, por ele foram criadas também. Deus é maravilhoso. Eu amo fazer essa obra. Eu amo falar desse Jesus tremendo, desse Jesus maravilhoso. Porque eu sei o quanto ele tem mudado a minha vida, o quanto ele tem transformado o meu coração. Quantas coisas eu já não ouvi, quantas vezes eu já não presenciei a glória da manifestação do poder de Deus na minha vida, na vida das pessoas que estavam à minha volta. Quantas vezes não ouvi testemunhos vivos do quão maravilhoso Deus foi, do quão misericordioso Deus foi. Quantos milagres não tenham sido testemunha de vitória. Porque eu vejo que Deus ainda está operando milagres, prodígios e maravilhas na vida daqueles que buscam nele e por ele todas as coisas. Muitas das vezes nós estamos passando por situações adversas, momentos difíceis. E sim, nós passamos, todos nós. Porém, o que faz a diferença para aquele que serve e anda na presença do Senhor Jesus é que nós sabemos que a vida aqui é por um bom tempo, é de passagem. Que vai chegar o grande dia, que só vai existir dois caminhos. E o caminho ao qual eu escolho estar e eu busco andar e eu busco permanecer e prevalecer é o caminho da vida eterna. É crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque Ele tem cuidado e Ele tem transformado e Ele é Senhor e Ele é Deus. E eu gostaria muito de falar ao teu coração sobre esse amor. Esse amor que a Bíblia o descreve de tal maneira, de tão intenso, tão perfeito que Ele é. Sobre esse amor que Deus tem por você. Porque Ele não quer que você se perca, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. E seja transformado, e seja resgatado do lamaçal do pecado, e seja tirado dessa vida de coisas indesejáveis, promiscuidade, maldade. Deus não quer que você continue andando dessa mesma forma. Deus quer que você permita o governo dele no teu coração para que ele transforme a sua vida de glória em glória. Mas o Senhor, ele é misericordioso e ele é bom. E ele não volta atrás, nem vai contra aquilo que ele predeterminou, o que ele já determinou. E uma coisa que Deus nos deu e não tira das nossas mãos chama-se livre-arbítrio. A escolha do que fazemos, do que vivemos, é nossa. Eu escolho a quem sirvo. Eu escolho como sirvo. Eu escolho onde sirvo. Eu escolho se sirvo. Deus não me obriga a estar na presença dele. Ele me ama tanto que ele me deu o direito de escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. E muitas das vezes nós temos negligenciado essa escolha, porque nós temos escolhido o que traz prazer para a carne, o que traz prazer momentâneo. E essas coisas, elas são passageiras. Assim como a flor da erva. Hoje ela está no campo, bonita, aberta, perfumada. E amanhã ela se seca, ela morre e é lançada ao fogo. Assim somos nós sobre a face da terra.
O dia que se chama hoje, diz a palavra do Senhor, se ouvires a sua voz, dê ouvidos. Se volte ao Senhor, no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama agora. Agora nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, agora nesse momento que você está ouvindo essa palavra, coloque os teus ouvidos atentos. Talvez você esteja se escandalizado com determinadas situações dentro do ministério. Tem sofrido por falta de sabedoria das pessoas que estão na liderança, ou tem passado por situações de adversidades e é apontado por aqueles que deveriam estar segurando no teu braço para que você permanecesse firme e de pé. Eu quero te dizer, não se apoie em homens, se apoie em Deus. Coloque a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo, coloque teu coração diante de Deus, se apoie na palavra, porque é impossível que Deus minta. O Senhor, Ele não quer te ver prostrado, Ele não quer ver a sua destruição, Ele quer transformar a sua vida para que você seja bênção dEle sobre a face da terra. Só que, muitas das vezes, você sabe o que faz com que nós não recebemos a bênção ou a graça do Senhor? Não são as outras pessoas. Nós culpamos a todos. Nós apontamos a todos como culpados, como condenados, como errados, como aqueles que provocaram determinadas situações em nossas vidas, mas na realidade, você sabe, é porque nós não queremos aceitar que a nossa condição se dê pelo fato das nossas escolhas. Quando nós escolhemos, nós semeamos. E quando nós semeamos, a terra é fértil, ela produz a 100 por 1. E muitas das vezes a nossa semente, ela não é uma semente que vai nascer um fruto saudável, um fruto que traz saúde, mas um veneno. Como o joio e o trigo se parecem, a diferença é que o trigo alimenta, que o trigo ele se transforma em pão. O joio é uma semente oca que, se macerada, ela produz veneno, ela produz morte. E muitas das vezes nós temos plantado na nossa vida situações e adversidades que vão causar morte, que vão causar sofrimento, que vão causar perdas, porque não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Eu estava meditando na palavra do Senhor que está escrita na carta de Judas e veio algo no meu coração, assim como Judas estava dizendo, que naquela época, no meio do povo, se infiltraram pessoas para destruir o caminho da salvação, que se diziam, que se vestiam, que se falavam ser crentes, mas na realidade eram enganadores, homens egoístas e egocêntricos que só queriam aparecer e destruir a fé dos irmãos. Ele vem alertando, e uma dos alertas dele é, olha, lembra quando Deus tira Israel de dentro do Egito, com um braço forte, com mão poderosa? Pois é, aqueles que saíram do Egito, mas quando chegaram no deserto, se rebelaram, se revoltaram, e voltaram às suas ações contra Moisés e o Senhor, se rebelaram contra a palavra do Senhor, morreram no deserto. Deus não permitiu que eles dessem continuidade com a sua rebeldia. Deus encerrou as suas vidas ali. Eram promessas? Eram. Havia sobre eles a promessa? Havia sobre eles a promessa. Eram prometidos? Eram prometidos. Eram homens que haviam sido resgatados? Eram homens que haviam sido resgatados. Porém, as suas atitudes fez com que eles perdessem a salvação. Quando Deus está trabalhando no caráter, está trabalhando na vida deles ali naquele deserto, sai o que está no coração pelos lábios, pelas atitudes. O egoísmo, o egocentrismo, a inveja, a fraude. O mal do homem é o caráter deturpado, é a mente promíscua, é a mente deturpada. E muitas das vezes nós temos agido assim. Nós temos deixado com que os momentos e as situações dominem o nosso ser. O nosso caráter precisa ser trabalhado por Deus e nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós o seu caráter. Que Ele tire aquilo que é nosso e coloque aquilo que é dele. A sua presença e o seu Espírito. E para isso, nós temos que abrir
o nosso coração, na sinceridade da nossa alma, diante do Deus vivo, diante do Deus eterno, e colocar a nossa vida pautada nele. Porque Deus não quer que você se perca, Ele quer que você seja transformado. Mas muitas vezes a sua atitude e as suas escolhas têm te levado para o lado oposto e contrário daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não são as pessoas. As pessoas são más? São más. As pessoas têm atitudes, comportamentos, caráter egoístico e contrário a tudo que você tem lido na palavra do Senhor? Tem. Mas cada qual vai dar conta daquilo que faz e daquilo que fala. Então, o meu irmão não é o meu problema. O meu problema é as escolhas que eu faço no dia de hoje, porque elas vão refletir no dia de amanhã. Então, as minhas atitudes, elas têm que estar pautadas na palavra. Eu tenho que estar com o meu coração e a minha consciência firmado e fixado em Cristo, para fazer a obra do Senhor e continuar fazendo a vontade de Deus. A palavra que eu estou falando está no livro, a carta de Judas, que diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Para isso é que ele escreveu essa carta, para dar direção ao povo amado e escolhido por Deus e dizer para eles: olha, tem gente no nosso meio assim, mas compete a nós escolher fazer o que é direito, fazer o que é certo, fazer o que é verdadeiro, andar nos caminhos do Senhor. A exortação dele é para que os servos do Deus Altíssimo permaneçam na palavra do Senhor, permaneçam na presença do Senhor, fortaleçam as suas vidas buscando servir a Deus, a Jesus. Então não importa o quão difícil esteja a situação, ou quantas batalhas nós temos vivido, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, Senhor e nosso Deus, santo e soberano, que pode sim mudar toda e qualquer situação. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus soberano sobre a tua e a minha vida. E ele vem dizendo assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após a outra carne, são postas, por exemplo, de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Queridos, não importa o que o outro faça, não importa o que o outro seja, não importa o caminho que o outro escolhe. Qual é a sua escolha diante de Deus? Os nossos líderes e liderados estão lá porque o Senhor os colocou. Ao invés de ficar difamando e propagando situações de pecado, mentiras, invejas, comece a orar. Interceda por aqueles que estão sobre você, para que o Senhor os guarde, os livre, o proteja e encha a vida dele do seu poder e do seu querer. Não adianta nós tocarmos naquele que está sobre a nossa vida, porque isso Deus vai abominar. Nós temos aqui ser intercessores pelos nossos liderados, amá-los e entender que eles estão fazendo a obra do Senhor, que eles não são perfeitos, mas eles buscam aquele que é perfeito e nos ensinam a amar esse Deus maravilhoso e tremendo. Então, quando você escolher, escolha não pecar,
Escolha não fazer o que qualquer um poderia fazer. Escolha fazer o que o Filho, o servo do Senhor Jesus Cristo faz. Obedecer à sua voz, ao seu comando, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a face do Senhor, buscar ser pacificador, servo do Deus Altíssimo, colocar a sua vida pautada na esperança do dia vindouro. E tenha no teu coração esse desígnio e esse desejo de ser instrumento de Deus por onde você passar. Abençoe, não amaldiçoe. Seja você uma bênção no dia de hoje, que o Senhor te proteja, te guarde, que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Que essa palavra fale ao teu coração como ela tem falado ao meu. Que o Senhor te abençoe cada dia mais. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Seja você uma bênção. Seja a sua casa uma bênção. Seja a sua família uma bênção. Jesus te ama. Fica na graça, na paz.